Esse aqui é o resultado do nosso vídeo de hoje. Vocês vão desenhar junto comigo essa mandala bem passo a passo, sem usar régua, sem usar compasso. E vocês vão ver como é fácil de desenhar essa mandala aqui. Eu já vou pedir para vocês, se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, se não forem inscritos, compartilhar com quem vocês acham que vão gostar, deixar o seu comentário e o seu joinha. Me contem também se vocês desenharam, quais as cores que vocês escolheram. Fico bem feliz quando eu recebo os comentários de vocês, me contando aí o que é que vocês estão achando dos vídeos. Então, vamos começar. Para começar, separe um papel quadrado. Se você não tiver, você corta do tamanho que você achar melhor. O meu aqui tem 15 por 15 centímetros por 15 centímetros. Separe também uma borracha, uma caneta, um lápis e um objeto que seja reto. Aqui é um pedaço de papel, que são sobras dos cortes que eu faço no papel A4. Essa mandalinha é para ser bem simples, bem fácil e para fazer com os materiais que nós temos em casa. Então, não vou usar nem régua, vou usar um objeto reto que você tiver. E nós vamos fazer o traço aqui, nesta diagonal de uma ponta a outra, usando esse objeto, que você pode usar também um pedaço de papel, de papelão, o que você tiver aí. Aqui eu faço o traço bem de leve, porque depois nós vamos apagar esses traços. Então, eu tenho que fazer para vocês enxergarem no vídeo, mas quando vocês fizerem em casa aí, façam o mais levinho que vocês puderem, para facilitar para vocês apagarem depois. Faz o X e depois outro traço no meio. Então, tem que passar bem aonde essas linhas do X se encontraram. Alinha bem o seu papel e, mais uma vez, outro traço aqui. Nós vamos fazer a mandala, então, dividida em 8 pétalas, 8 partes, e nós vamos fazer ela com 3 camadas de pétala. Então, nós vamos escolher aqui o tamanho dessas 3 camadas de pétala. Vamos fazer a primeira, escolha um tamanho que você queira, tá? Eu quero fazer a primeira maior, assim, olha, mais ou menos no meio da linha, entre o centro e a borda do papel. O meio seria mais ou menos aqui. Então, eu vou marcar aqui, na linha e no papel que eu tô usando como referência. Aí, a segunda camada um pouquinho maior, vou marcar aqui. Pode ver que eu marquei na linha e no papel. E a terceira, mais ou menos o mesmo tanto, olha. Só que eu deixei uma bordinha de papel. Vou afastar para vocês verem. Então, eu tenho 3 marcações na linha e no papel. Então, eu vou usar aqui no papel, nas outras linhas, a partir do centro. Vou colocar aqui na linha. Vou usar as mesmas marcações e fazer a marquinha na linha, no mesmo lugar que eu fiz na primeira, olha. E aí, vamos fazer isso em todas as linhas. Vamos a partir do centro, usa como referência a marquinha aqui no papel. E aí, a gente não vai precisar usar nem régua e nem compasso. Essas marquinhas que vão nos orientar na hora de traçar as nossas pétalas. Uma linha bem o seu papel no centro e marque nas 8 linhas, exatamente como nós fizemos na primeira.
Estamos com todas marcadas. E aí, nós vamos agora traçar as nossas pétalas. A primeira camada vai sair aqui do centro. Nós vamos usar aqui mais ou menos, olha, a metade aqui entre uma linha e outra. Vamos seguir aqui um pouco reto. E aí, a gente faz uma curvinha para ir lá na marcação que nós fizemos. Vamos fazer a mesma coisa do lado de cá. A gente sai reto aqui, olha, entre essa linha e essa, fui um pouco reto. E aí, depois eu faço uma curvinha e encontro aqui, nessa ponta, onde eu marquei o limite da minha pétala. Aí, nós vamos fazendo isso, olha, vocês podem até, se quiserem, fazer todos os traços centrais, olha. Então, olha, fica mais fácil assim pra gente não se perder. Aí, a gente já tem aqui, olha, a base, onde ela virou a primeira vez, pra gente virar de novo. E aí, nós vamos completando ao redor dela todas as pétalas. Isso aqui, para quem não tem em casa compasso, não tem régua, e eu recebo muitas mensagens, às vezes, as pessoas falando: gostei da sua aula, gostei do seu vídeo, vou comprar o material, vou desenhar. Então, vocês adiam o momento de começar a desenhar para o dia que vocês forem comprar o material, e às vezes adia também a compra desse material, desse compasso e dessa régua, e vai deixando para depois uma coisa que é importante começar. Então, aqui, ó, para que não haja essa questão de adiar, eu tô fazendo uma mandalinha bem simples com vocês, bem passo a passo, e com o que a gente tem em casa. Então, aqui, a gente já fez a primeira camada, olha. Já temos uma primeira camada de pétalas e nós vamos fazer agora a segunda. Nós marcamos aqui, né, na linha, só que eu quero essa segunda camada aqui no meio. Então, eu vou vir aqui, olha, entre uma e outra, e vou marcar aqui o meio, ó, tá na mesma linha, um pontinho. E vamos fazendo isso também com todas elas, olha. Tem que ter o olhômetro ligado aí. A gente imagina aqui como se estivesse passando o círculo do compasso, que nós não usamos, e coloca um pontinho. Não se preocupe se não tiver milimetricamente igual, vai dar certo do mesmo jeito. Olha, que eu marquei essa, depois eu achei que estava um pouco fora, marquei novamente um pouquinho mais para cima. Daí a gente imagina aqui passando o meinho mais ou menos aqui. Vamos lá. Como eu sempre digo em quase todos os vídeos, a ideia aqui não é a perfeição, a simetria perfeita das pétalas, mas o propósito do canal é a mandala como terapia. Então, se você desenhando a sua mandala, independentemente dela estar perfeita ou não, você vai estar trabalhando aí terapeuticamente, fazendo a sua meditação ativa. Pronto, nós temos aqui as marcações para nos orientar até aonde vai a nossa pétala da segunda camada. E vamos fazer a mesma coisa, olha, eu vou pegar aqui mais ou menos, deixando essa pontinha, ó. Se vocês quiserem marcar em todas, também vocês podem. Uma pontinha de pétala sobrando pra gente começar a segunda camada. Pode ver que eu tô fazendo bem despreocupada, não tô medindo nada. E nós vamos aqui fazer
uma pétala bem pontudinha, saindo de trás dessas e vindo aqui. Depois a gente passa a caneta nela, ou pode pintar sem passar caneta também. Nós vamos pintar com lápis de cor. Aqui, que seria a nossa última marcação, né? Essa daqui a gente fez, mas a gente fez um no meio para nos orientar. Agora, aqui, nós vamos fazer a pétala. A mesma coisa, a gente pode marcar uma pontinha sobrando aqui, ó, em todas. E vai ser onde nós vamos começar a última camada de pétala. Ó. Para dar esse conforto que eu tava dizendo, né, de saber onde eu começo e onde eu termino. E aí a gente pode começar a traçar até o nosso limite aqui, ó. Eu venho aqui e faço a mesma coisa, só faço uma curvinha que faz uma ponta e encontra ali. Olha, vou fazer bem passo a passo com vocês, todos juntos, para vocês verem que não é difícil, que vocês podem fazer mandalas maravilhosas aí. Vai seguindo a inspiração e depois vai criando. Vocês podem fazer o mesmo traço, depois modificar a pintura, modificar os adornos que são feitos dentro das mandalas. Vão criando mandalas novas a partir de um mesmo traço. Veja como é mais confortável para você, vai virando o papel, vai achando aí o seu estilo e o seu jeito. Pronto, olha, tá pronta a base, os traços bases da mandala estão prontos. Eu vou passar caneta, até porque fica muito mais fácil para vocês visualizarem no vídeo do que a lápis. E vocês podem optar por passar caneta ou não, podemos ir direto para a pintura. Eu vou passar a caneta aqui, vou acelerar um pouquinho o vídeo e já volto para a gente começar a pintar. A partir deste ponto, vocês podem simplesmente pintar essa mandala, ou vocês podem optar por fazer vários tipos de traços aqui dentro dessa mandala. Pode ser um contorno ao redor da pétala e depois um risquinho dentro. Pode ser só riscar dentro, fazer traçados. Pode ser um risco no meio e traços assim na horizontal. Uma infinidade de coisas que eu sugiro que vocês deixem simplesmente a intuição de vocês dizerem o que é que vocês querem fazer aqui dentro, ou vocês podem seguir a sugestão do que a minha intuição está pedindo hoje. Eu vou fazer algo que eu costumo fazer com bastante frequência aqui, que é uma característica presente em muitas mandalas que já estão aqui no canal. Veja que eu fiz uma linha levemente curva a partir do centro da mandala até a ponta da pétala. E vou fazer do outro lado exatamente a mesma coisa. E aí, vamos lá, em todas as mandalas, em todas as pétalas eu vou fazer a mesma coisa.
Olha, é uma curvinha suave, uma abertura a partir aqui do centro e volto para a ponta da pétala. Ela já pode parar aqui e ficar só assim, essa pétala, essa primeira camada de pétalas, ou a gente pode fazer mais um traço em cada uma a partir aqui do centro, acompanhando esta curvatura e indo até a ponta. Se for mais fácil para você, você pode fazer o contrário. Sai da ponta da pétala, faz a curva e vai até o centro. E em todas elas vamos fazer a mesma coisa, simplesmente acompanhar a curvatura da pétala até o centro. Aqui no centro dessa pétala, a gente pode deixar assim como está, ou nós podemos vir com círculos. Eu vou passar a caneta para ficar mais visível aí. Entre um círculo e outro fica esse espaço, e aí a gente preenche com a própria caneta. Ou se vocês estiverem fazendo uma pintura sem a caneta, a cor que vocês escolheram para pintar a pétala, vocês usam para preencher esse espaço. Ali, nós vamos agora fazer a mesma coisa em todas essas pétalas. Esses mesmos traços podem ser repetidos em todas as outras camadas de pétalas, ou a gente pode mudar, porque não pode ter regras, a gente tem que fazer aquilo que a gente sentir vontade de fazer. Então, eu vou mudar aqui na segunda camada e vou fazer um tracinho bem menor do que eu fiz a primeira vez, e assim, afunilando em direção ao centro. Então, a gente vai um pouco mais reto, não tô fazendo ele tão curvado, e vai afunilando em direção à ponta da pétala. Pode ficar só assim também, ou a gente pode carregar mais e fazer tracinhos paralelos assim. Mesma coisa, pode ficar só de um lado da pétala, ou a gente pode traçar dos dois lados. Vamos fazer a princípio só de um lado, a gente olha e vê se gostou, ou se a gente quer traçar dos dois lados. Aí vocês vão olhar, vão ver se vocês querem fazer os traços do outro lado ou não. E a mesma coisa com a última camada aqui de pétalas, vocês vão olhar e sentir se vocês querem repetir o padrão que nós fizemos na primeira camada,
se querem repetir este padrão ou se querem fazer uma coisa totalmente diferente. Sempre a critério de vocês. Se vocês quiserem fazer alguns testes a lápis antes de começar um traço para ver se vão gostar ou não, também dá para fazer. Eu vou fazer aqui alguns pontinhos marcando um limite para ficar mais ou menos igual aonde eu vou parar com o traço que eu quero fazer. Então aqui eu vou fazer apenas um contorno da pétala. Vou pegar aqui assim, vou deixar essa largura. Vou só acompanhar a curvatura da pétala e vou até ali no pontinho que eu fiz. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Essa largura mais ou menos vai dar aqui. E vou até lá. E vou fazer isso aí em todas as pétalas. Aqui eu fiquei um pouco em dúvida se ia ficar muito carregado o que eu senti vontade de fazer, então eu fiz a lápis para testar. E agora eu vou fazer a caneta, que é o que eu disse para vocês. Se tem dúvida, se acha que não vai ficar legal, faça a lápis e depois passe a caneta se gostou de como ficou a lápis. Então, o que eu fiz? Eu fiz um pequeno contorno, como se fosse um contorno aqui, ó, na ponta dessa pétala. Nós também podemos marcar até onde nós vamos com esse contorno para ficarem todos parecidinhos. Olha, mais ou menos aqui, ó. Ou medir com o papel, como nós fizemos no início. Eu vou marcar no olho de novo, tá? Olha. E aí eu vou fazer esse contorno igual eu fiz aqui. Vou seguir até aqui e até aqui. Então, eu fiz esse pequeno contorno em todas e vou fazer um segundo contorno na pétala também. Então, eu também posso marcar até onde eu vou com esse contorno. E a mesma coisa que nós fizemos na primeira vez. Vamos deixar uma distância, uma largura desse contorno parecida e vamos lá até o pontinho que nós fizemos. E por último, aqui dentro desta última forma que nós traçamos, eu vou fazer bem parecido com o que nós fizemos aqui, tá? Nós vamos traçar uma reta e outra reta afunilando até a ponta da pétala. E aí, nós vamos agora traçar essas linhas como se fosse uma folha, um padrão de folha que a gente encontra na natureza. E aqui eu vou fazer dos dois lados, né? Nessa que a gente fez só de um lado, aqui eu vou fazer dos dois. Bom, pessoal, para mim aqui já está bom esse ponto, essa quantidade de traços nessas pétalas, mas vocês podem optar por fazer mais coisas. Por exemplo, como sugestão eu posso deixar para vocês
Nesta parte que nós não fizemos nada, nesta pétala, vocês podem vir fazer assim uma espiral em todas elas, ou alguns pequenos círculos, ou a espiral e os círculos. Vocês podem, por exemplo, aqui nesta parte em branco, completar com traços assim, ou ainda por fora das pétalas, traçar alguns ramos, alguns galhos, ou algumas espirais que se complementam assim e assim. Pode também ainda, a partir da espiral, traçar outra pétala. Então, tem muita coisa que dá para fazer, e a sua mandala vai terminar quando você estiver satisfeita com ela, satisfeito com ela. Eu vou parar por aqui, para que eu vou sempre partir do princípio que eu tô fazendo videoaulas para iniciantes, então não vou ficar incrementando demais as mandalas. Vou parar por aqui e vou partir para a pintura. Eu vou usar os lápis de cor escolar, um lápis bem simples, tá? Esse aqui é Bic, é aqueles mais comuns que você acha em supermercado. E eu vou usar as cores dos chakras, as cores do arco-íris ou dos chakras. Então, partindo do chakra básico, que é o vermelho, e eu vou usar o marrom para complementar. Então, eu peguei 2 tons de marrom, 2 tons de vermelho. Daí vem o nosso segundo chakra, é o laranja. Eu peguei 2 tons de laranja. Depois vem o esplênico, o terceiro chakra, eu peguei 2 tons de amarelo. Chakra cardíaco, eu peguei 2 tons de verde. O laríngeo, eu peguei o azul claro, que é a cor do laríngeo, e um outro tom de azul para complementar. O frontal, que é o nosso sexto chakra, também peguei 2 tons de azul. E o chakra coronário, 2 tons de roxo violeta. Então, eu vou fazer essa pintura bem misturada. Eu vou misturar na mandala essas cores e vocês vão acompanhar a pintura e façam a pintura de vocês e depois me contem que cor que vocês usaram, quais as cores que vocês pintaram e como ficou.